Roma endossa o nome de Capitão Alden em Feira de Santana e diz que apoio a Bruno Reis pode sair em março. Nessa matéria aí de Maurício Leira e Vitor Hernandes, a gente tinha essa promessa, inclusive, de após a visita do presidente Jair Bolsonaro à Bahia, a gente teria uma discussão mais profunda sobre as estratégias do PL aqui no estado para as disputas de eleição municipal. E o nome do senhor segue forte lá em Feira de Santana. Queria saber como está, em que pé está essa construção da pré-campanha do seu nome em Feira e explicar por que Feira de Santana. Perfeito. Logo no início do nosso mandato, em 2023, numa reunião do PL nacional em Brasília, na presença de Valdemar da Costa Neto, o próprio ex-presidente Bolsonaro e toda a cúpula de deputados e senadores que foram eleitos, recém-eleitos naquela época, tiveram acesso às diretrizes do partido. E quais eram as diretrizes que foram colocadas para todo o público ali? Que nas próximas eleições, se referindo a 24, nós iríamos lançar o PL 1.500 candidatos por todo o país. Então, mais de 5 mil e tantas prefeituras, 5 mil e tantos municípios, em 1.500, pelo menos, o PL iria lançar candidatos próprios do PL. Por que isso? Foi uma própria fala do presidente, né, hoje presidente de honra, Bolsonaro, onde ele disse que em 2020 o não direcionamento de esforço, energia e recursos para a eleição em 2020 de vereadores e prefeitos criou uma lacuna muito grande. Vez que sem vereadores e sem prefeitos você não tem uma base consolidada. Nós não podemos confiar apenas 100% no voto conservador, no voto de direita. Eu tenho que ter bases, eu tenho que ter militância, eu tenho que ter estrutura de poder. Eu tenho que, inclusive, permitir que o PL possa, nas várias cidades, ter participação na gestão. Porque a gente sabe muito bem que, estando na gestão de uma secretaria, no município, você tem uma possibilidade de ampliar ainda mais a sua base. Você vai, por exemplo, você bota um secretário de esporte no município. Então, com as ações desenvolvidas como secretário de esporte e as pessoas sabendo que ele é o secretário, ele é indicado do PL, ou ele é mesmo um filiado do PL, ou ele é mesmo um parlamentar do PL, isso tende a possibilidade de aquele nome se fortalecer para uma eventual campanha de vereador, uma eventual campanha de prefeito, vice-prefeito, ou mesmo deputado federal ou estadual. Então, o PL sentiu a necessidade da gente cada vez mais se envolver com o processo político e não só depender do voto conservador, mas também entrar nas nossas atuações municipais. Primeiro ponto. Bahia. Nós temos um estado com 417 municípios. Apenas 2 municípios da Bahia deram mais votos a Bolsonaro do que a Lula. Luiz Eduardo Magalhães e, salvo engano, Buerarema. Na eleição anterior, sem ser a do ano passado, foram 6 municípios. De novo, Luiz Eduardo, Buerarema, Barreiras, Itapetinga. E parece que Vitória da Conquista, se não me falha a memória. Foram 6 municípios na campanha anterior. Então a gente caiu muito. Então o PL entendeu que o cenário de Bahia precisava avançar muito no sentido da gente ocupar espaços. E por que Feira de Santana? Feira de Santana hoje, dentre os municípios do Nordeste brasileiro, tirando as capitais, é a maior cidade do interior do Nordeste, Feira de Santana. Hoje, Feira de Santana é uma das 10 cidades do Nordeste brasileiro que tem mais de 10 bilhões de PIB. Só ano passado, 17 bilhões de PIB, Feira de Santana. Então, óbvio que a cidade de Feira de Santana é uma cidade importante no cenário político e econômico do nosso estado. E grande parte dos partidos, em especial os de esquerda, estão com foco nas grandes cidades. Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Vitória da Conquista, até Lauro de Freitas aqui no canto. Pequeno, mas tem um potencial econômico muito forte. Camaçari. Então, essas cidades todas, elas têm uma visibilidade dentro dos partidos para que você possa ter ali gestores da sua base do partido. Feira de Santana, dos 39 deputados federais, eu fui o 5º deputado mais votado em Feira de Santana, o mais votado do PL em Feira de Santana, e dos 39, o 5º mais votado, mais bem votado na Bahia.
Então, essa foi a primeira definição. Ela é uma cidade importante, uma cidade que o PT está de olho e outros partidos estão de olho. Eu fui o mais votado do partido, então, sendo o mais votado, inclusive, eu não fui o mais votado do partido, dos 3 deputados federais eleitos. A Roberta Roma teve 160 mil votos, eu tive 95, quase 96 mil votos. Mas a maioria das cidades eu fui o mais votado. Entre eu e ela, eu fui o mais votado em quantidade de municípios. Então, nessas cidades que eu fui mais votado, a gente teria a possibilidade de compor partido, fechar os diretórios, e uma dessas eu poderia tranquilamente escolher uma dessas cidades para poder concorrer numa eventual pré-candidatura. Aí alguns perguntam, sim, mas qual é a sua realidade com Feira? Você mora em Feira de Santana? Desde deputado estadual, eu tenho uma presença em Feira de Santana. Não foi à toa que eu tive 9 mil votos naquela cidade. Então, ninguém tem voto se não está presente, se não tem uma base consolidada, se não tem uma base fazendo ali militância. Então, a todo momento, todos os últimos 4 anos, participei das marchas pela família, clube de tiro, a maioria dos clubes eu realizava eventos semanalmente, fora as ações que a gente fazia junto com algumas comunidades e algumas lideranças que mantinham o nosso nome ali vivo, trabalhando no município. Ações de combate às drogas, tem instituições que a gente mantém convênio para manter funcionando, gente que está envolvida com drogas, infelizmente. Então, há essa relação com Feira de Santana, por ter sido mais votado, por ser uma cidade importante, que a gente tinha que também lançar uma bandeira de ocupar espaço. E se eu pensasse apenas politicamente o meu mandato, eu pensaria o seguinte, olha, vamos encarar a realidade. Bolsonaro teve lá 180 mil votos, numa cidade com quase 700 mil habitantes. Mesmo que eu entre na campanha para perder, eu saio ganhando. Imagine, eu saí 9 mil votos. Se Bolsonaro coloca a mão no meu ombro e diz, olha, você é o candidato em Feira de Santana, e aí te faz toda a mídia, todo o marketing, obviamente, grande parte dos 180 mil votos tenderão a acompanhar essa indicação do presidente. Analisando-se historicamente todas as eleições de prefeituras, de governos estaduais, ele conseguiu transferir entre 30%, 40%, em algumas regiões até 50% da votação que ele teve para o candidato escolhido. Então, no pior das hipóteses, se eu consigo ter ali 30%, 35%, que é a média historicamente, eu sairia dali com 50 mil votos, mais ou menos. Então, um cara que teve 10 mil votos quase, sair para 50 mil, numa realidade muito próxima, muito real, muito fática, eu já estaria ganhando, mesmo perdendo. Então, você tem aí a ideia de, durante 45 dias de campanha, eu vou estar na rádio e TV todos os dias, passando não somente Feira de Santana, mas em outros 80 municípios que pega em rede. E você trabalhando, fazendo a campanha, fazendo ali toda uma estrutura de marketing. Então, fatalmente, o PL atingiria um objetivo, que é ampliar a sua base eleitoral, você ter o nome do PL notadamente conhecido na região e a possibilidade também de eleger mais vereadores numa base competitiva. Hoje, seguramente, em Feira de Santana, eu sou o único candidato que pode realmente, concretamente, levar para o segundo turno, comparando-se essas votações e o cenário que há hoje em Feira de Santana. Então, eu entendo a minha necessidade de avançar politicamente, ampliar o meu eleitorado, ampliar a base PL, ampliar a nossa participação numa disputa eleitoral, mas tenho que também entender e não cometer erros que foram cometidos no passado. Por exemplo, na campanha para governo passado.